Bora RJ, de volta ao nosso preparatório de matemática para você que vai fazer e vai passar no Colégio Pedro II, ok? Estou trazendo agora uma questão que já caiu, beleza? É uma questão que envolve em porcentagem. É aquela que você não pode errar de forma nenhuma, porque provavelmente seu concorrente vai acertar, tá bom? E um detalhe importante, tem uma dica para você resolver isso aí mais rápido, arredondando valores, hein? Beleza? Antes de começar a resolução, te dar um toque. Não esquece de maratonar a play do CP2 para você ver como que os conteúdos de matemática aparecem em provas anteriores. Fechou? Vamos lá então. Questão de número 11 diz o seguinte: a diabetes é uma doença silenciosa que ataca milhões de pessoas ao redor do mundo. Existem dois tipos de diabetes, sendo o tipo 2 o de maior incidência. Observe o infográfico. Você está vendo aí, ó, diabetes em números. Esse é um exercício também, eu falei porcentagem, mas é um exercício de interpretação de gráfico. Isso aí é gráfico, tá, pessoal? Isso é gráfico, um tipo de gráfico, beleza? Então, esse exercício se encaixa perfeitamente no conteúdo de tabelas e gráficos. Para entrar a fundo nesse conteúdo, você tem que saber interpretar. Então, olha lá. Diabetes, em números, atinge mais de 380 milhões de pessoas no mundo, sendo 12 milhões no Brasil. Então, no Brasil, 12 milhões de pessoas. Fechou. Estima-se que até 2035, 592 milhões de pessoas tenham a doença. Beleza, vai aumentar bastante, né? 179 milhões de pessoas com diabetes ainda não diagnosticaram a doença e correm o risco de desenvolver maiores complicações com maiores custos, sendo, nesse caso aí, pessoas que ainda não sabem, né, que não têm o diagnóstico. No caso do Brasil, 3,2 milhões. Então, sem diagnóstico no Brasil, 3,2 milhões. Fechou. 62% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes e 45% das pessoas desconhecem as mais simples práticas de controle do pré-diabetes e diabetes, tá? Você vê aí a referência de onde foi tirado essa informação na internet. Beleza? Vamos aí, olha a pergunta. De acordo com o infográfico, era essa palavra que eu estava procurando, isso é um tipo de gráfico, mais especificamente, um infográfico, ou seja, um gráfico que traz informações. Você precisa saber interpretar. O percentual de pessoas no mundo que são portadoras da diabetes e já tiveram a doença diagnosticada é de aproximadamente, você vê as opções aparecendo para você, certo? Então o detalhe aí é o seguinte, o nosso foco é o mundo, não é o Brasil, certo? Beleza, dentro dessa perspectiva, olha a pergunta aí aparecendo para você novamente. Temos que saber o seguinte, quantas pessoas são portadoras de diabetes no mundo? Ó, 380 milhões. Então, 380 milhões de pessoas representam 100% dos portadores de diabetes. Beleza. Aí a pergunta do exercício, o percentual de pessoas no mundo que são portadoras da diabetes e já tiveram a doença diagnosticada, certo? Então você perceba, pega esse outro trecho, além do 380 milhões de pessoas no mundo, pega esse outro trecho, estou dando zoom nele aí para você. 179 milhões de pessoas ainda não diagnosticaram, só que a pergunta está em cima da quantidade de pessoas que já diagnosticaram, certo? Ou seja, que já tem o diagnóstico, você tem diabetes, cara, beleza? Então eu tenho que pegar esses 380 milhões e tirar esses 179, beleza? Porque 179 milhões não sabe que tem diabetes. Então se eu pegar o total, tirar a quantidade de pessoas que sabem, legal? Eu chego no que o exercício está me perguntando. Então esse aqui é o pulo do gato do exercício, tá? Você tem que manjar isso aqui. Você olhou para 179 milhões, você fala, peraí, essas pessoas sabem que tem a doença, já receberam o diagnóstico. Então aquelas que não sabem é o total
menos as que sabem. E eu preciso saber quanto que isso aqui representa percentualmente falando aí, tá bom? Vou multiplicar em cruz, beleza, legal. Na hora que você fizer essa conta aqui, ó, você vai chegar em 201, tá? 201 milhões, 201 milhões, tá? Beleza, vamos resolver essa regra de 3, ó. 380 multiplicado por x é igual a 201 multiplicado por 100. Beleza. X é. Ó, o que nós vamos fazer aí? Beleza? Eu vou colocar, inclusive, aproximadamente aqui, ó. Certo? No lugar desse 201, você precisa trabalhar com 201. 201 é praticamente 200, certo? No lugar de 201, vou colocar 200. Multiplica por 100, divide por 380. Show? Se eu colocasse 400 aqui, eu ia chegar em 50%, certo? Então, se aqui fosse 400, presta atenção, se aqui fosse 400, 200 dividido por 400 daria meio. Meio é 0,5. 0,5 multiplicado por 100 daria 50%. Eu só não vou poder fazer isso porque você vai perceber que tem duas alternativas que estão muito próximas. Porque se essas alternativas fossem distantes em termos de valores, uma em relação à outra, eu já ia botar 400 aqui arredondado, tá? Eu arredondei o 200, tá fácil arredondar, e eu já ia arredondar esse 380 para 400. Então, assim, você já percebe que a letra A está longe desse valor próximo de 50%, e você percebe que a letra D também está longe. Nós estamos entre letra B e letra C, certo? Você já aumentou a chance de acerto de 25%, você já aumentou para 50%, beleza? Então, nesse caso, não tem como fugir da conta aqui, ó. Bacana? Na hora que você pegar, você pode até, vamos simplificar, né? Que é melhor aqui, ó. De maneira arredondada, vamos simplificar mais, vamos. Divide aqui por 2, dá 19. Divide aqui por 2, dá 5. Vamos só ficar com 1000 dividido por 19, beleza? Então, o valor aproximado, porque eu fiz um arredondamento ali em cima, 52,63. Detalhe, isso aqui está com arredondamento, tá, pessoal? Então, eu vou falar isso mais de uma vez para ninguém chegar e falar, mas o número não é 200, é 201. Tá, mas eu arredondei para facilitar as contas, tá? Então, você olha para esse valor está muito próximo de 53. Inclusive, se você arredondar para 20 aqui, ó, você vai chegar em 50%. Beleza? Se você tiver uma habilidade mais tranquila aí, consegue trabalhar com números, você vai perceber o seguinte, ó. Se esse número aqui for maior do que 20, esse quociente é menor que 50%. Pensa nisso. Beleza? Se for 19, vai dar aproximadamente isso aqui. Se for menos de 19, vai dar um valor maior ainda. Então, se você tiver essa manha de perceber, você já consegue olhar sem fazer conta e chegar à conclusão que a resposta correta é 53%. Detalhe, né? O exercício usou a palavra aproximadamente. Beleza? Então, você pode inclusive aproximar para facilitar suas contas. Fechou? Eu espero que você tenha gostado. Retorno em breve com mais aulas para vocês. Até!